que tão abatida minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Te falta descansar. Te falta confiar. Tens um dono que nunca dorme. Tu tens um dono que não descansa, para que você possa descansar. Para que você possa confiar. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz que vem pra te guiar. Vem pra te guiar. Por que tão abatida minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Te falta descansar. Te falta confiar. Tu tens um dono que nunca dorme. Tu tens um dono que não descansa, para que você possa descansar. Para que você possa confiar. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te. Boa noite, irmãs. Ó, boa noite, irmão Rômulo. Hoje o Rômulo está aqui conosco. Queridos, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração, nosso Senhor e Deus. E o nosso Deus esteja trazendo aqueles que estão a caminho, mas nós que já estamos aqui, vamos adorar o nome santo do Senhor. Vamos dizer para Ele o quanto nós o adoramos e o quanto nós dependemos da presença dEle em nossas vidas. Então que esta noite seja assim, uma noite de adoração. E nós convidamos você já para cantar ao Senhor. Essa canção diz, ela começa dizendo assim: um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. E o nosso coração, ele de fato, ele almeja, ele anseia a volta do nosso Senhor Jesus. Então vamos cantar todos juntos: Jesus virá.
dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, pois então eu senti, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para trazer-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, pois então eu senti, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para trazer-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós podemos cantar, ó Deus, e dizer, Senhor, da nossa gratidão a Ti, porque um dia o Senhor voltará. Obrigada, Jesus, pela Tua graça manifesta naquela cruz, pelo plano perfeito de Deus. Senhor, através de Jesus, ó Pai, a Tua graça nos alcançou e nós Te louvamos por isso, Jesus. Muito obrigada, Jesus.
graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, e ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, e ele me salvou. Aleluia. Queridos, graça é favor e merecido por Jesus. Nós não merecíamos nada, nós não merecemos nada, porque Deus é bom e a sua graça nos alcançou. Deus é bom, irmãos, e a sua graça mudou a nossa história. A sua graça nos libertou, como cantamos. E é por isso que nós adoramos a Ele. É por isso que nós dizemos para Ele da nossa gratidão pela graça dEle derramada sobre nós. Queria pedir a Mari que estivesse aqui orando, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Coloque aí também você, a sua vida, o seu coração, a vida da sua família diante do altar do Senhor. Peça a Ele misericórdia sobre nós. Amém. Pai querido, Pai amado, louvado seja teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor nós rendemos a Ti hoje, nesta noite, Pai. Estamos aqui, Pai, para reconhecer quem o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Estamos aqui para reconhecer, Pai, que o Senhor, Pai, é quem reina sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa saúde, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos parentes. Estamos aqui para declarar hoje, nessa noite, Pai, que toda a autoridade, Senhor, é do Senhor sobre a nossa vida, Senhor, sobre as nossas mãos, sobre a nossa mente, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que sentimos. Senhor, o Senhor é aquele que tem poder, Pai, para transformar a nossa vida, para cuidar da nossa casa, para cuidar, Senhor, daquilo que tem nos trazido ansiedade, aquilo que tem nos trazido medo, aquilo, Senhor, que tem ocupado a nossa mente. Senhor, nós queremos hoje, nessa noite, entregar nas Tuas mãos, Senhor, os nossos problemas, as nossas preocupações, aquilo que temos que resolver, as decisões que temos que tomar.
Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos também, Senhor, a nossa vida por inteiro, Senhor, para que a gente também venha a ser boca do Senhor, Pai, nas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Senhor. Que possamos ser instrumentos do Senhor, onde o Senhor olha para nós, Senhor, e enxerga em nós pessoas que Te amam em espírito e em verdade, pessoas que têm um coração ensinável, Senhor, um coração obediente a Ti e a Tua palavra. Por isso, Senhor, que o Senhor possa nos lavar de dentro para fora, nos transformar de dentro para fora, que o Senhor possa quebrar hoje, nessa noite, Senhor, toda barreira, qualquer impedimento, Senhor, que faça com que o Senhor não consiga, Pai, alcançar o nosso coração e nem falar com a gente. Pai, quebra todo orgulho, toda vaidade, todo fruto do pecado, Senhor, que caia por terra, Pai, porque nós não queremos, Senhor, nada, Senhor, em nós, na nossa vida, nada que não vem do Senhor, Pai. Por isso nós nos entregamos por inteiro no Teu altar, Senhor, e pedimos para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos preparar, nos dar sabedoria, nos dar entendimento para aquilo que vamos escutar hoje nessa noite, Senhor, para que não seja só mais uma palavra na nossa vida, mas que seja a palavra do Senhor que traz libertação, traz transformação, traz renovo, traz esperança, Senhor, traz aquilo que cada um aqui precisa hoje nessa noite, Pai. Por isso, calibra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos dá entendimento, Senhor. Usa, Senhor, o pastor nessa noite, Senhor, o preletor da noite, usa, Senhor, poderosamente nas Tuas mãos, Senhor, e contudo, Pai, que seja feita a Tua vontade, Senhor, na nossa vida, na nossa família, Senhor, em tudo, Pai, que diz respeito à nossa vida, Senhor. Eu não sei o que cada um aqui veio buscar diante do Senhor, mas que nós possamos confiar em Ti, Pai, porque o Senhor é o Deus sábio, o Senhor é o Deus que está acima de tudo, a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes podemos não entender, Pai, mas queremos confiar em Ti, Senhor, acima das circunstâncias, Pai. Entrego nas Tuas mãos nessa noite a vida da irmã Nelly, a saúde dela. Peço para que o Senhor venha visitá-la naquele leito de hospital. Peço para que o Senhor venha operar a Tua cura na vida da nossa irmã, que o Senhor venha tirar as dores dela, Senhor, que o Senhor venha dar paz para a nossa irmã, Senhor. Coloca a irmã Sebastiana nas Tuas mãos também, coloca o nosso pastor Márcio nas Tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar a recuperação dele, para que ele possa estar aqui conosco logo, logo, Senhor, 100%. Pai, em nome de Jesus e todos os enfermos, Senhor, colocamos nas Tuas mãos o pai da Bia, Senhor, o pai da Adriane, Senhor, Pai, colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Você pode sentar. Esse momento é o momento que nós adoramos também ao Senhor, através das nossas ofertas, né, dos nossos dízimos, da nossa oferta de gratidão, a oferta do nosso coração. Então, que você se sinta bem à vontade nesse momento, que é um momento também de adoração. Nós disponibilizamos os dados bancários da igreja para que, se você quiser, assim facilita a sua vida. Na sua frente tem um panfletinho também, tem envelope, o gasofilaço aqui na frente. Fique à vontade, nós vamos cantar a Ele a glória. E aí, enquanto estivermos cantando, nós participaremos desse momento. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Paizinho querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Pai. Te agradecemos por este dia, por esta noite, por podermos estar aqui, Pai, congregando, louvando e adorando ao Teu nome, Senhor. Paizinho querido, recebe, Pai, no Teu altar os dízimos e ofertas, Pai, trazidos. E também, muito além do louvor, Pai, como uma gratidão em louvor, também recebe, Pai, nossas vidas, Pai, também no Teu altar, Senhor, como uma oferta de amor a Ti, Senhor. Para que a Tua palavra, a Tua vontade seja cumprida, Pai, tanto em nossas vidas, quanto aqui nesta casa, Pai. Que, Pai, nada venha a faltar aqui, Pai, nesta casa. Da mesma forma que nada venha a faltar, Pai, na casa de nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que puderam, Pai, ofertar, de igual forma aqueles que também não puderam, mas que nós possamos, Pai, ter a consciência, Pai, a gratidão, Pai, de podermos servir-te, Pai, e adorarmos, Pai, em espírito e em verdade, por amor a Ti, Senhor, porque o Teu amor é tudo para nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por Teu amor. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmão Alex, hoje, antes de tudo, nós queremos dar boas-vindas. Tem um casal ali, né, nos visitando nesta noite. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Se tiver, vocês estão passeando por Botafogo, pelo Rio? São daqui? Ah, de Nova Iguaçu, é logo ali. Mas quando estiverem por aqui, tá? Nos visitem mais vezes, fiquem bastante à vontade. Irmão Alex, agora com a palavra. Boa noite, irmãos, amém? Hoje, nossa quarta do encontro, né? Eu escolhi falar sobre o Salmo de número 84. Eu gosto muito de, nas quartas-feiras, trazer uma mensagem nos Salmos. E dessa vez escolhi o Salmo 84. E a gente vai falar sobre esse tema aqui, ó, acolhidos por Deus. Obrigado. Salmo 84 tem 12 versículos apenas, então a gente vai ler os 12 versículos. Então vamos ler junto, ele aparece aqui na tela para a gente. E diz assim, ó: quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar para estar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Bem-aventurados que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti confia. Amém, irmãos?
Então, eu estava preparando essa mensagem essa tarde, e aí estava um dia tranquilo lá de onde eu moro, né? O pessoal ali vem de Nova Iguaçu, eu moro lá no final de Caxias. Aí estava um dia tranquilo, estava tomando um café, e eu lembrei de quando às vezes eu era convidado por alguns amigos para tomar um café. Agora acontece menos, com alguns amigos, que a gente se sente acolhido, que a gente se sente bem, confortável, ainda mais quando você toma café com um amigo que é aquele amigo, que tem uma conversa boa, que vocês conversam durante horas e você não sente a hora passar, não é isso? É bom essas coisas. Eu cresci numa casa, irmãos, onde todas as tardes, por volta de 3h30, 4 horas, o nosso vizinho, já um senhor bem de idade, mas ele batia lá no portão da minha mãe, chamava toda a nossa família para tomar café com ele, todos os dias. E era maravilhoso, era bom. Então, esses momentos de estar juntos, de comunhão, eles marcam a nossa vida. São momentos onde a gente se sente comunhão, em paz, seguros, alegres, onde nós crescemos. Mas esses momentos, eles também acontecem na casa de Deus, não só com os amigos lá fora, mas na casa de Deus. O texto que nós lemos, o Salmo de número 84, ele foi escrito por alguém que tinha idade da casa de Deus. É alguém que provavelmente estava distante, que não poderia frequentar essa casa, e que pensava como era bom estar na casa de Deus, como era bom louvar a Deus, cultuar a Deus no templo. Esse templo que às vezes, né, a gente não dá tanta importância, não dá tanto valor, a gente vê que por aí é comum as pessoas fazerem uma confusão entre o que é igreja, o que é templo. Você sai por aí afora, as pessoas dizem que não precisam mais vir à igreja, né, pastor Adalberto? Tem os famosos desigrejados. Aquelas pessoas novas, os jovens que vão dando por aí, a igreja sou eu. Mas como é bom, irmãos, estar na casa de Deus. Como é bom estar reunidos aqui, porque quando nós estamos reunidos, nós formamos um corpo e uma igreja. Quando nós estamos juntos aqui, somos templos do Espírito, nós formamos uma igreja. E aí o salmista ele está contando a saudade dessa casa. E ele divide o salmo em 3 partes. Ele vai do verso número 1 até o verso 4. Na verdade é um salmo muito bem divididinho, né? Um salmo até o verso de número 4, depois até o verso de número 8, depois até o verso de número 12. Ou seja, um salmo de 12 versos, dividido em 3 partes, cada parte com 4 versos, muito bem organizado como é a Bíblia. E aí nós vamos então ver cada parte desse salmo. Na primeira parte, ele está falando da comunhão na casa de Deus. A comunhão na casa de Deus. Como a gente vem para cá, irmãos, para ter comunhão com Deus e com os outros. Nosso objetivo ao estar na igreja é adorar a Deus e ter comunhão com os nossos irmãos. Ponto. Muitas outras pessoas têm muitos outros objetivos ao vir para a igreja. Ele vem para cá para se divertir, ele vem para cá para conversar, ele vem para cá com intuitos outros que não adorar a Deus e conversar com os irmãos e ter essa comunhão. Tem gente que vem para cá para aparecer, para crescer como se fosse uma carreira, para ganhar notoriedade, para ganhar dinheiro. Nós viemos para a casa de Deus para ter comunhão, e o salmista está dizendo isso, olha, como é bom estar na casa de Deus. O versículo 2, o versículo 3, que talvez seja o mais importante dessa parte, ele diz, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Ou seja, ele fala aqui, irmãos, de 2 pássaros, pardal e andorinha. O pardal
No Novo Testamento, Jesus fala sobre ele, Mateus 10, 29. Um pássaro que não tem nenhuma riqueza, que era vendido a um preço qualquer. Faz referência a uma ideia de pobreza, de simplicidade, de alguma coisa bem simples, bem pequena. E a andorinha é um pássaro migratório que sai voando para tudo quanto é canto, dependendo das estações, procurando um lugar para se achegar. Ou seja, a casa de Deus é um lugar para abrigar aqueles simples e os peregrinos. A casa de Deus é um lugar para abrigar os simples e os peregrinos, e o salmista, e o cristão. Nós estamos aqui reunidos porque nós fomos acolhidos na casa de Deus. Nós não encontramos acolhimento no mundo, nós não encontramos acolhimento no trabalho, nós não encontramos acolhimento na rua, nós encontramos acolhida na casa de Deus. Irmãos, aqui a gente tem portas abertas para receber aquelas pessoas que vieram de longe, que vieram maltratadas, que ninguém sabe o caminho que fizeram até chegar aqui. Sabe que cada membro que aparece aqui, cada pessoa que aparece, tem uma história até chegar à igreja que nós não conhecemos. Talvez ele está aí bem vestido, mas o dia dele foi complicado, foi difícil. Irmão, para chegar até aqui, meu dia estava tão bom, até que eu entrei no carro. Aí eu fiz o desafio de vir com a Laura, de 6 meses, e com o Lucas, de 5 anos. Foi difícil, porque a Vanessa não estava. Encontrei a Vanessa no meio do caminho. E a Laura chorava e chorava. Aí, em um determinado momento, eu parei o carro, peguei a mamadeira, passei para o banco de trás, fui dar a mamar para ela. O Lucas grita assim: oba, está sem piloto, eu vou dirigir. E ele correu para o banco da frente, eu segurei ele, volta aqui, prendi no cinto. A gente não sabe o caminho que a pessoa que está do seu lado fez para chegar até aqui nessa noite. Nem a cada domingo, nem a cada dia. Mas essa pessoa está aqui por quê? Porque na casa de Deus, ela é acolhida, ela é bem recebida, porque tem um Deus que está aqui pronto para recebê-la. Nós, às vezes, somos maltratados pelo mundo, pela vida que passa pela gente como se fosse um trem que nos esmaga, cheia de responsabilidades, de prioridades, mas é nessa casa em que nós somos acolhidos. Essa casa que, às vezes, nem está tão organizada, né, Rosa? A Rosa sabe que, às vezes, chega aqui correndo em cima da hora, mas quando começa o culto, Deus está aqui para nos acolher. Deus está aqui para nos ouvir, Deus está aqui para receber aquele que é simples e aquele que veio de muito longe, aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado. Por isso ele diz lá nos evangelhos: vinde até mim. A casa de Deus é uma casa de comunhão, onde nós podemos descansar o nosso coração. Nós não podemos descansar em qualquer lugar, irmãos. Nós não podemos descansar em qualquer lugar, mas aqui nós podemos. Aqui nós podemos. Tem pessoas, você já viu aquelas pessoas que não conseguem dormir com insônia, com preocupação, com ansiedade, que vai deitar na cama e sente falta de ar, aí passa todo o dia na cabeça daquela pessoa em pouco tempo. Ela não consegue descansar porque às vezes não encontra acolhimento, não encontra paz nem na sua própria cama, nem na sua própria casa. Pessoas hoje com síndrome do pânico, com depressão, que não sentem-se bem em nenhum lugar. Mas na casa de Deus nós temos essa acolhida, essa paz. Eu lembro, quando eu era jovem, eu tive um pequeno... Eu ainda sou jovem, né? Quando eu era adolescente. Aí tive um pequeno momento de depressão e síndrome do pânico, que tinha insônia todas as noites, não conseguia dormir em casa. E passeando, irmão, no Rio de Janeiro, encontrei um pastor
gente boa. Me apresentou a família dele com 2 filhos da minha idade. Me apresentou o evangelho, que eu já conhecia, já era cristão, mas ouvindo de novo da boca dele parecia novidade. Aí eu falei que precisava de ajuda, eu contei da vida, ele, vamos lá para casa, conversa com meus filhos, a gente toma um café. Fui para lá. Na hora de voltar, eu falei, pastor, eu tenho problema, eu preciso chegar em casa cedo, porque eu não durmo, eu tenho que fazer uma rotina. Não, dorme aqui na minha casa. Espera aí, liguei para casa, posso dormir aqui? Pode. E naquele dia eu dormi como eu nunca dormi em outro lugar. Parecia que tinha um Espírito Santo ali, tudo tranquilo. E aí depois eu marquei com ele voltar todo fim de semana. Porque tinha paz naquela casa. E você já viu que tem pessoas que a casa delas tem paz? É boa de estar? É bom de conversar com elas? É assim a casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós podemos descansar, onde nós podemos nos livrar das aflições da vida, onde a gente pode abrir mão das preocupações, encostar a nossa cabeça no banco ou se ajoelhar para orar, entregar nossas preocupações para Deus e repousar nele, porque nele nós estamos seguros. Aí a gente entende como que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e nós encontramos os altares de Deus. É aqui que nós somos acolhidos. E quando o salmista ele fala que o pardal encontra casa e a andorinha ninho, ele também diz para a gente que há uma ordem natural das coisas. A andorinha faz o seu ninho, o pardal tem sua casa. Ele poderia continuar dizendo, olha, a abelha tem sua colmeia, tudo tem sua casa. E onde é a nossa casa? Em Deus. A nossa casa é em Deus. Nós só estamos em casa quando estamos em Deus. Nós só podemos repousar quando repousamos em Deus. Nós só podemos descansar quando descansamos em Deus. Qualquer outra receita de descanso é fracassada. Não adianta alguém falar para você assim, olha, toma um chá de camomila, apaga a luz, bota uma luz assim, só há descanso em Deus. Só há descanso em Deus. Aí eu lembro de uma frase de Santo Agostinho, que ele, no livro Confissões, ele diz assim, Senhor, nos fizeste para ti, e para ti somente o meu coração está ansioso enquanto não achar descanso em ti. Nós só descansamos em Deus. Nós só repousamos em Deus, só há comunhão, só há paz na casa de Deus. Todo o resto, irmãos, é ilusão. É aqui que nós encontramos descanso. E olha o detalhe que ele diz ainda sobre a andorinha. Ela faz ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Aqui na casa de Deus é o lugar de você acolher os seus filhos. Aqui é o lugar de você colocar os seus filhos, de você educar os seus filhos, seus netos, sua família. É aqui o lugar de você vir com o recém-nascido, entregar ele para a Rose, tem um monte de tia, para a Rose, para a Jo, para a Eunice. Na salinha das crianças, é aqui que ele tem que crescer e aprender como uma andorinha faz um ninho para si e para os seus filhotes. Aqui nós chegamos, colocamos nossos filhos e descansamos, porque eles vão crescer na presença de Deus. Enquanto aí fora você não pode deixar as crianças em lugar nenhum, na casa de Deus você pode estar tranquilo que vão crescer bem na presença de Deus. E aí nós vamos para a segunda parte do texto, que é a partir do verso de número 5. Onde ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos, os que são peregrinos de coração, os caminhos aplanados. O que o salmista quer dizer é que a partir do momento em que ele vem à casa de Deus, ou aquelas pessoas que estão na casa de Deus, eles são fortalecidos. Ou seja, nós fazemos o seguinte exercício, estamos lá no mundo, somos afligidos por esse mundo, somos machucados por esse mundo.
corremos para a casa de Deus, onde temos acolhida e abrigo, e aqui nós somos fortalecidos para encarar de novo esse mundo. Ou seja, só há força para enfrentar o mundo aquele que aceita ser acolhido por Deus na sua casa. Como enfrentar o mundo? Sendo acolhido por Deus, casa de Deus, frequentando a casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo desse Deus, sendo humilde o suficiente para deixar que esse Deus que nós servimos nos transforme, nos molde, nos console e nos fortaleça para que a gente possa enfrentar o mundo. E aí nós saímos dessa casa fortalecidos para enfrentar a quinta-feira, sexta-feira, o sábado, domingo a gente recebe uma nova porção de palavra, e aí somos fortalecidos de novo para a segunda, para a terça, até a quarta. Irmãos, aqui nós encontramos forças para enfrentar o mundo. Lá fora a gente não encontra. Lá fora a gente passa por mais tribulações, por mais problemas, e aqui nós somos fortalecidos. E olha como o verso 6, ele tem uma poesia que é bonita. Ao passarem pelo vale de Baca. Baca é uma palavra hebraica que significa choro, ou seja, ao passarem pelo vale de choro ou de lágrimas, ao passarem por lugares onde a gente precisa chorar, por situações que nos fazem chorar, fazem dele um lugar de fontes, ou seja, transforma o lugar de lágrimas em uma fonte de vida, em águas vivas, porque a presença de Deus está ali. Mas a palavra Baca também significa bálsamo. Ou seja, nós passamos por um vale de lágrimas que nos curam, porque nós estamos na casa de Deus. Nós saímos da casa de Deus. Nós entramos aqui enfraquecidos, atribulados, choramos, mas nos fortalecemos para enfrentar esse mundo. E aqui nós recebemos um bálsamo para receber vida e encarar o mundo lá fora. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, ou seja, nós estamos cheios da água da vida. Nós somos cheios da água da vida, porque aceitamos vir à casa de Deus. E você para pensar que muitas pessoas não fazem o menor esforço para vir à casa de Deus. Que não têm isso em conta, que não valorizam estar na casa de Deus. É engraçado, irmãos, como a gente, às vezes, a igreja, ela fala muito de escatologia, ela fala muito de perseguição. O pastor Adalberto falou domingo que nós todos estamos olhando a eleição do próximo Papa, se ele vai ser o anticristo, se não vai ser, né? Coisa de conjecturas que a gente faz por aí. Nós falamos o tempo inteiro que, quando pregamos sobre missões, que há irmãos nossos que não podem frequentar a igreja. Nós falamos que um dia talvez isso possa acontecer com a gente. Mas a gente nem sequer valoriza estar na casa de Deus enquanto nós podemos. É meio contraditório. Só que essa contradição, ela precisa ser analisada e destruída, porque nós precisamos valorizar estar na casa de Deus. Nós precisamos amar estar aqui. Amar estar na casa de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Ser como aquelas pessoas que eu sempre falo quando eu venho aqui em cima falar, que são onipresentes, que estão cantando, mas estão lá atrás também. Hoje a Eunice está aqui, hoje ela não ativou o modo onipresente. Mas tem vezes que ela vem aqui, canta, sobe correndo, vai lá para a salinha das crianças, depois volta de novo. É assim que nós precisamos ser. Amar estar na casa de Deus. Porque é daqui, dessa casa de Deus, que nós seremos fortalecidos. É para aqui que nós vamos correr quando nós chorarmos. É aqui que nós vamos estar quando as coisas apertarem. Nós vamos querer ser acolhidos por esse Deus, na casa dele,
e nós seremos, porque Ele vai nos acolher. Bom, o verso 8 e 9 é uma pequena oração. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do seu ungido. Ele faz uma breve oração até ele ir para a última parte do texto. Do verso 12, que é uma ministração, é a alegria da ministração. Então ele vai dizer no verso 10, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus. Irmão, onde você tem estado? Ou melhor, onde tem estado o teu coração? Às vezes o nosso coração, ele não está na porta da casa de Deus. E se ele não está na porta da casa de Deus, ele está na tenda dos ímpios. Só há 2 lugares para ele estar. Ou ele está na casa de Deus, ou ele está na tenda dos ímpios. E onde está o seu coração? Por isso, Jeremias diz assim, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Onde está o teu coração? Para você fazer essa reflexão e responder a isso, existe um teste muito fácil. É assim, olha, você acordou de manhã, o que você faz primeiro? Você ora ou você olha o telefone? Se você olha primeiro o telefone, talvez o teu coração não esteja na casa de Deus. Isso tem se tornado um hábito. Às vezes o nosso coração está em tantas outras coisas que não é a casa de Deus. Às vezes ela é último lugar. Às vezes o telefone está sempre em primeiro. Eu tenho feito um exercício de me desapegar do telefone. Na Páscoa eu consegui, pelo menos, o feriadão da Páscoa, ficar 2 dias sem telefone, deixei ele descarregado, não quis saber de nada. Ninguém me liga, ninguém manda mensagem. E decidi levar uma Páscoa em oração, em jejum, me aproximando mais de Deus. Nós precisamos aprender a colocar o nosso coração na casa de Deus. Nós precisamos aprender a colocar o nosso coração aos pés do Senhor Jesus. Precisamos aprender a descansar nele, a estar nessa casa. Esquecer o mundo lá fora e descansar em Deus, porque aqui é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. É para aqui que nós fomos chamados. Deus, ele é o início da nossa vida, porque nós nascemos por ele. E ele também é o final. Que nós vamos para ele. Então o nosso coração precisa estar nele, precisa estar descansado em Deus. Sem que as outras coisas ocupem esse lugar. E aí nós fica o convite do Salmo 84. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. O teu lugar é na casa de Deus. O teu lugar é aqui que você será fortalecido. É aqui que você será reanimado. Deus, ele sabe quem ele traz para a casa dele. Ele traz quem precisa. Ele tem uma porta aberta. Por isso que lá na frente da nossa igreja tem uma placa escrita assim, ó, lugar de novos começos. Um lugar acolhedor. Para que você seja acolhido e recomece a tua vida. Nessa noite Deus te convida a estar mais perto dele, a aceitar a presença dele, a ser fortalecido para que encare as lutas da vida, as batalhas da vida, para que seja regenerado, para que você possa olhar a vida de uma outra forma e saia daqui, como diz o verso de número 12 do Salmo 84. Bem-aventurado ou feliz aquele quem te confia.
Senhor, feliz é aquele que confia em Ti. Senhor, feliz é aquele que descansa na Tua casa, que coloca o seu coração na casa de Deus, que acha descanso em Deus. Então ele sai pela vida confiante de que ele não vai ser destruído, que ele não vai perder, que ele não vai ser derrotado, porque Deus está ao lado dele. Nessa noite, Deus quer te acolher. Amém, irmão? Então vamos orar para a gente caminhar para o encerramento da mensagem. Vamos ficar de pé para a gente orar? Que você seja acolhido pela presença de Deus nessa noite. Eu não sei o que você passa, eu não sei a tua história, eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, eu não sei se você nesse momento está como o verso de número 6 e 7, passando por um vale de lágrimas, de dores. Eu sei que nessa noite Deus quer te acolher, Deus quer te dar abrigo, Deus quer te dar refúgio, Deus quer te dar salvação. Nessa noite Deus quer renovar tuas forças. Então, ore comigo nessa noite. Senhor amado Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque de todos os lugares do mundo nós encontramos a Tua casa. Nós temos um lugar para o qual, Senhor, correr na hora da adversidade. Nós temos, Senhor, um refúgio para buscar na hora em que nós precisamos de ajuda. Senhor, nós temos, Senhor, um refrigério, nós temos uma fonte, nós temos, Senhor, um guarda, nós temos alguém que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos, nem desamparados, nem desprotegidos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem nos guardado, Pai. Senhor, em meio às batalhas da vida, em meio às lutas, às vezes enfrentamos problemas, tribulações, cansaço, às vezes chegamos aqui tão destruídos, tão cansados e sofridos, ó Deus. Chorando algumas vezes, lamentando a nossa sorte, mas sempre vamos até a Tua casa. E ela sempre está aberta para nos receber. E ela sempre está, Senhor, pronta para nos acolher com a Tua presença, com o Teu Espírito. Sempre encontramos em Ti, Senhor, acolhimento. Sempre encontramos em Ti, Senhor, graça. Por isso eu quero Te agradecer, porque sempre, Senhor, ouve da Tua parte favor de Deus, graça imerecida, sempre houve bondade Tua para conosco. E aí eu quero Te pedir, Senhor, que essa bondade permaneça, que ela nos siga constantemente, que todos os dias a gente possa encontrar bondade e misericórdia, que a gente encontre sempre o Senhor nos acolhendo de braços abertos, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti. Toma o nosso coração em Tuas mãos, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos revigora, nos dá alegria da Tua presença, Pai. Como diz o texto do Salmo 84, feliz é aquele que confia em Ti. Nessa noite nós dizemos que nós confiamos em Ti. Restaura, Senhor, a nossa alegria, restaura, Senhor, a nossa sorte, para que a gente possa dizer bem claro para o mundo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso ajudador, é o nosso libertador. O Senhor é aquele que tem nos guardado e nos fortalecido. O Senhor é aquele que vai diante de nós e é a nossa casa. Obrigado por ser a nossa casa e ser o nosso abrigo em todo o tempo. Guarda a nossa vida em Tuas mãos, Pai, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, é na presença do Senhor que nós encontramos abrigo, que nós encontramos refúgio. E que palavra abençoadora. Que essa palavra ela possa ecoar em nossos corações no restante desta semana. E que a gente possa entender de fato que é aqui o melhor lugar que a gente possa estar, que a gente deve estar, que a gente deve desejar estar. E pensando em tudo isso, nós vamos cantar a grandeza do nosso Deus. Nós vamos cantar que Ele é grande e que é Ele que luta as nossas guerras, é Ele que vence as nossas batalhas, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé. É na presença dEle que nós vamos vencer, irmãos, porque Ele já venceu
Então abra a sua boca, levante a sua voz, abra o seu coração e cante da grandeza do nosso Deus. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus grande, Deus poderoso, Deus majestoso e cheio de graça. Eu amo cantar canções que cantam da grandeza de Deus. Pastor Adalberto vai orar nesta hora, encerrando o nosso culto. Que Deus dê a você um restante de semana abençoado na presença dEle. E aqueles que estão nos visitando, voltem mais vezes. Deixa eu só dar um testemunho rapidinho. Na segunda-feira estávamos aqui na oração, nas 3, e chegou uma moça muito desesperada. Ela encontrou aqui, na nossa reunião, um lugar de abrigo. Ela buscou na internet onde havia uma igreja perto de onde ela estava. E ela encontrou esta igreja.
E aqui ela foi abrigada, acolhida, e ela chorou tanto, e ela aqui se reconciliou com Deus. O nome dela é Eliane. Eu estava me lembrando, aliás, estava pregando. Quando Jesus chamou Mateus, Lucas vai dizer que Mateus deu um banquete na casa dele. E a casa de Mateus foi um lugar de acolhimento, e ele convidou todos os publicanos, seus amigos. Mas lá de fora estavam os religiosos criticando Jesus. E aí Jesus diz assim: aprenda uma coisa, misericórdia e não sacrifícios. Queridos irmãos, quando nós chegamos à casa do Senhor, e a grande palavra para mim e para você também nessa noite, de acordo com essa palavra que nós ouvimos, é que aqui você encontra a misericórdia da parte de Deus, da parte do Senhor. Por isso não fique lá de fora, como disse o meu querido Alex. Se a andorinha encontrou onde fazer o seu ninho, o pardal, é porque ele encontrou acesso de entrar. Então não fique lá de fora, entre a casa do Senhor, venha estar com a gente, venha participar, porque aqui você encontra a misericórdia. Que Deus nos abençoe. Amanhã eu estarei lá a visitar a irmã Nelly, eu, Pedrina, Mijô. Ore por nós, ore por ela. Nós estamos tendo um relógio já a partir de meia-noite de hoje. Então, se você quiser fazer parte desse relógio de oração, louvamos, Senhor. Nós te adoramos pela palavra que nos foi trazida. E essa palavra que veio do teu coração para os nossos corações. Obrigado pela vida do Alex. Senhor, nós te louvamos porque grandes são as tuas misericórdias. Senhor, o Senhor nos acolheu, Senhor. O Senhor tem nos acolhido. E também, Senhor, tu tem feito com que nós possamos acolher o outro, Senhor. Estender as mãos para os necessitados, Senhor. Te bendizemos, te agradecemos. Pai, que jamais possamos ficar longe de Ti e da Tua presença, Senhor. Leva-nos agora guardados na Tua paz. Em nome de Jesus oramos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Seu Santo Espírito permaneça conosco, hoje e sempre. Amém. Vamos lá, Alex. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si.
graça e glória.